É no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada! Tudo bem, sociedade? Começando mais um MM. Vamos falar sobre a Copa do Mundo. Primeira fase aí, as primeiras rodadas já terminaram. Começando as segundas rodadas, esperando a Sociedade Esportiva Palmeiras voltar. O Palmeiras deu mais alguns dias de folga. Seria a reapresentação neste domingo, né? Ficou para quarta-feira. Então, as notícias que tem são poucas e algumas são boas. Outras nem tanto, né? As notícias velhas é que são as piores. Para o jogo contra o Coritiba, para fechar o primeiro turno, o Palmeiras não vai ter o Alan, não vai ter o Paulinho, agora não vai ter o Barbosa. Os jogadores, alguns estão utilizando já o centro lá de núcleo de saúde e performance do Palmeiras para se tratar, para fazer os exercícios. O André esteve por lá, o GFT está lá tratando o joelho, o Vitor Roque também, Paulinho também, Benedetti, enfim, alguns jogadores estão por ali. Mas o que a gente tem aqui é Copa do Mundo e com ela vamos conversar com o Diego Iwata Lima Marada. Você tá bom, filho? Fala, Massa, tudo bem e você? Beleza. Rapaz, você acha que chegou a vez da Inglaterra? Você sabe que eu tive lá, estudando lá o modelo da Premier League e visitei alguns clubes, dois clubes, né, para conversar com os representantes da base. Mas faz tempo já que eu tive lá, foi 2015, exatamente 2015, né? Já são 11 anos. Preciso ir de novo, né? Para entender o que que mudou e tal. Mas lá naquela época o que eu ouvi, tanto dos representantes lá do West Ham, como é, do Arsenal, né, que são times que eu pude conversar com os dirigentes os treinadores, dirigentes não, com os treinadores que coordenavam a categoria de base da Inglaterra, é que eles precisavam, na época, aumentar o número de horas de treino, né, ainda estruturar melhor as categorias de base para poder formar jogadores melhores, né? E eles se queixaram na época de um gargalo, que os caras se formam lá e não vai jogar nesses times globais que são verdadeiras multinacionais de jogadores, né? E não tem muito espaço. Pelo que você viu ou tá vendo, você acha que eu gostei demais da atuação da Inglaterra contra a seleção da Croácia, né? Você acha que pode chegar a vez agora tendo o Tuchel como treinador, que não é um treinador inglês, não é o cara do chá das 5, é um cara mais sanguíneo. Será que é por aí ou eu tô viajando, hein? Massa, eu entendo que dos jogos que eu vi, das seleções listadas como favoritas, acho que a Inglaterra pegou a estreia mais complicada, né? A Croácia é um time ali de pode ser o finzinho da primeira prateleira ali, junto com o Brasil, mas é um time de primeira prateleira no que diz respeito à parte técnica tática. Não tô falando de tradição, não tô falando de peso de camisa, não tô falando já disso. Mas embora a Croácia também não seja nenhum timeco aí, nenhum time secundário, não. É um time que desde que houve aí a cisão, né? A Croácia sempre foi um time forte aí, da parte da Iugoslávia, sempre foi um time forte. Se não me engano, a Sérvia ficou com uma parte ficou com o legado da antiga Iugoslávia, né? Então a Croácia tem um histórico só seu. E é um histórico muito bom, né? Um histórico muito bom. E a Inglaterra, meu, fez uma partida muito consistente contra a Croácia, muito consistente mesmo, jogo consciente, né? Acho que a França também fez uma boa estreia, né? Mas pegou um adversário ali muito físico também, e a França ganhou com muita consciência também, né? Os dois melhores times, e a Argentina também foi muito bem, mas acho que os dois melhores times em termos de que deu para ver consistência tática, deu para ver é, poder poder de jogo, basicamente, né? Porque tem diferente de poder de fogo e poder de jogo, né? A Argentina mostrou um poder de fogo absurdo, né? Pô, que tem um cara ali que é. A gente nunca vai falar que ninguém é melhor que o Pelé, eu acho que é uma discussão que nem cabe, mas ele é dos que eu vi jogar, e eu vi o Maradona jogar, ele é o maior jogador que eu vi disparado, assim. Então você ter o Messi ali muda toda a construção, né? Esse Messi, que já é campeão da Copa América, que já é campeão do mundo, que joga com outro peso, né? É um cara que realmente é muito fora de série, assim, tipo, mais fora de série do que quando era jovem, talvez, porque hoje ele joga com uma experiência que ele não tinha, né?
Mas a Inglaterra eu gostei muito, mas eu acho que pinta como assim, acho que sai da primeira rodada com a maior favorita, talvez junto com a França, né? Lembrando que o adversário da Inglaterra eu considero mais complicado que a França, embora o Senegal seja uma seleção também bem respeitável, né? Pois é, para mim desses favoritos, dos favoritos que eu tinha, né? França, Argentina, Portugal e Espanha, acho que a Inglaterra começa a querer entrar aí nessa van aí, né? Então, uma van com 6, 7 lugares, a Inglaterra, para mim, se qualificou pelo primeiro jogo para entrar aí. Mas eu vi outras seleções que jogaram muito bem. Dos Estados Unidos, por exemplo, amassou a seleção do Paraguai. Você torce contra o Paraguai para os palmeirenses voltarem logo ou você não faz essa relação? Deixa quieto. Putz, massa, eu vou ser sincero, eu gosto muito do Gomes, né? Para mim, o Gomes, depois desses últimos anos, ele entrou no Palmeiras todos os tempos, né? Cara fundamental. Mas eu confesso que eu torço pro Paraguai ir longe, cara. Eu não queria que os caras voltassem, não. Eu sou bem latino-americano médio, assim. Eu torço para todas as seleções latinas, de um modo geral. Tendo a torcer para o mais fraco, entre aspas, né? Embora Estados Unidos e Paraguai, em tese, né? Historicamente, os Estados Unidos seriam os mais fracos, né? Na verdade, deu para ver que o time do Paraguai é muito fraquinho mesmo. Coitado do Gomes ficou perdido ali, aquele um monte de bola estourando nele, tudo estourando nele, todo mundo errando e ele lá correndo para todos os lados, tentando jogar de lateral, de zagueiro, de volante, de meia. O Gomes jogando daquela loucura de Gomes, né? Tentando fazer tudo no campo ao mesmo tempo e, porra, claro que não dá conta, né? Eu não torço contra, não, mas eu vejo no grupo de apoiadores É, lá, cara, a galera realmente, meu, é muito impressionante. Tem uma galera que, assim, 209% Palmeiras e dane-se todo o resto do universo. Quero que o resto do é universo se isso. acabe. Quero saber quando que o Parmeirinha volta a jogar. É, É, Porra, cara, eu gosto tanto da Copa que não tô torcendo contra os caras, não, pra ser bem sincero. pois é, eu assim, eu confesso que torcer contra, eu não torço, mas eu fico assim, já que perdeu o primeiro jogo, né? Se perder o segundo também, não vai ter problema. Né? E a Paraguai que fez uma campanha de recuperação nas eliminatórias sul-americanas excelentes, ganhou do Brasil, da Argentina e do Uruguai, só isso, né? Só isso. Então, o treinador, cara, fez uma loucura ali. Bom, eu quero saber de você que está vendo a gente, quais são as suas favoritas para ganhar a Copa do Mundo? Certo que, pelo que jogou no primeiro jogo, o Brasil não está entre elas, e você tem toda a razão. Acho que nem o mais otimista, ou a mais otimista das crianças, poderia dizer sim, eu acredito no Brasil e tal. A gente tem que esperar um pouquinho, né? Ainda nesta quinta-feira vai ter a coletiva do Ancelotti, mas você vê como o tempo, né, Diego? O tempo acaba derrubando as mentiras, né? Bastou o Danilo, o cara consciente, ir para a coletiva para ele derrubar todas as narrativas que alguns colegas quiseram emplacar sobre o Endrick pela não utilização dele. A primeira delas, o ambiente do Hendrick não é bom porque ele é patrocinado pela New Balance e tem muitos jogadores lá que tem outra empresa de marca de patrocínio. O Danilo foi absolutamente claro. Ele disse a entrevista que o Casemiro deu foi as palavras do Casemiro foram mal colocadas. O Endrick faz parte do grupo, tanto que hoje, nas imagens do treino, muitas imagens focadas na relação do Endrick com os colegas, né? Endrick é resenha pura, Endrick com o Matheus Cunha, Endrick com o Thiago, o Igor Thiago, Endrick com o próprio Danilo. E a fala do Danilo, ela só confirma o que nós temos falado aqui há algum tempo. O cara tá treinando feito um animal, faz gol de todo jeito, é gol de cavadinha, é gol isso, é gol aquilo. E a justificativa para não usar o Henrique, ela vai ficando cada vez mais amarelada, né? Vai envelhecendo mal, como dizem os jovens. Não acho que ele vai entrar desde o início no jogo contra o Haiti, mas e ele explica também, interessante, né? Que o Henrique só não entrou porque o Bruno Guimarães sentiu lá, por isso teve que colocar o Danilo do Botafogo, né, para jogar, enfim.
as conversinhas, as narrativas, as mentiras estão ficando pelo caminho, né, Dani? Né, o meu querido Diego Iwata? Então, estão ficando sim pelo caminho, era questão de tempo, né? E, porra, mas é impressionante como assim, estão ficando pelo caminho no respeito a nós aqui, né? Imprensa especializada, porque eu fiz uma postagem, acho que é Rafael Rezende, se não me engano, que até trabalhou no Scout do Botafogo recentemente e é jornalista. Tem um corte dele viralizando na internet em que alguém pergunta pra ele se o Endrick tem que jogar como titular e ele fala de modo algum, o Endrick bagunça tudo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui lá comentar e falar, olha, é um absurdo o que esse cara tá falando. Inclusive, né, Sei. tipo, pô, o cara é muito tático, né? Tipo, não escrevi que é um absurdo o que o cara tá falando, mas, pô, isso é um absurdo. O Henrique é um cara muito tático, sim, pá. O tanto de respostas que vieram pra mim assim, o Henrique não marca ninguém, como é que você quer colocar o cara? O Henrique não Que volta. mentira, mano. É Porra. mentira, cara, é Mas eu mentira. coloquei, Mas eu emplacou, publiquei massa. aqui os números, Emplacou, eles cara, conseguiram. dele. Eles conseguiram, emplacou. Muita gente que não tem conhecimento do Hendrick, como a gente tem, é o É, que eu falei num vídeo que eu isso. fiz desmentindo essa história. Eu falei, cara, eu assisti a todos os jogos do Hendrick no Palmeiras, a todos os jogos dele no Real Madrid, e quando eu não vi o jogo inteiro do Lyon, porque aí não vou mentir, falar pra você que eu vi, mas eu vi os melhores momentos de todos. O Hendrick joga muito bem taticamente, cara. Que isso. Ele foi formado na base do Palmeiras, ele não foi formado. Não é um cara com 25 anos que não fez base, que aí não tem conhecimento tático. Pera um pouquinho, sabe? O cara passou por todas as seleções de base. Não existe isso, cara. Agora, que o Ancelotti não gosta dele não é de hoje, porra, a gente também tem que lembrar. Quem começou o calvário do Henrique no Real Madrid foi o Carlo Ancelotti, não foi o Xabi Alonso. O Xabi Alonso só fechou a tampa do caixão. Então, eu entendo que ele vai relutar ao máximo para utilizar o garoto. Por que que ele não gosta? Se é parte tática, se não é, se a opinião dele é A ou B também, tanto faz. O fato é que se a justificativa dele é não contribuir defensivamente, não contribuir taticamente, o Ancelotti precisa voltar para a escola de técnicos e reaprender, porque ele está falando groselha. Ele está falando groselha. Se ele realmente achar isso que foi disseminado pela comunicação da CBF, ele está falando mentira. Isso. Porque, cara, É. bom, vocês Não, só desmentiram com ô, números, Diego, mas ainda é que não isso. houvesse os A números, gente basta publicou assistir um aqui, jogo, cara. né? Certo, basta assistir um jogo, mas não é possível. Eles têm os números, né? Eles fizeram isso para dar uma amenizada na situação do treinador, que não Sim. escalou o cara porque o Bruno Guimarães sentiu, era só falar a verdade. Falou, ó, a gente tinha chance do Hendrick entrar, mas dois jogadores já tinham tomado cartão amarelo, eu tive que trocar o Bruno Guimarães que sentiu uma contusão, né? É que o Mesmo assim, você buraco olha é mais e fala, embaixo, né, sai o Massa? Igor, Thiago e entra o Matheus Cunha pra quê? Né? Essa que é a discussão. Fala, filho. É que o buraco é mais embaixo, né? Eles já estão prevendo que o Endrick não vai jogar. Eles já estão É, trabalhando, porque eles já sabem que tem uma pressão nacional isso. para que o Endrick jogue. Todo mundo quer ver o moleque em campo. Todo mundo quer ver o moleque em campo. E assim, não é porque todo mundo quer que tá certo também. Todo mundo queria o Romário, todo mundo assim. Era uma pressão Muita absurda para que o gente. Romário fosse para 2002. Ele não foi, o Brasil ganhou. Era uma pressão absurda para que o Neymar fosse e o cara não vai a campo. Então, é uma situação assim que eles já estão prevendo que o Ancelotti não vai usar o garoto. Minha dúvida é assim, então para que que levou? Para aclimatar? Tipo o Felipão levou o Kaká na Copa de 2002 É. para ser um mascotinho, como o Ronaldo foi em 94 para ser um mascotinho, é essa a ideia? Ou como o Leão foi em 70 também, que quase pegou a vaga do Félix, mas foi muito novo para lá. É para isso que levou? Se foi para isso que levou, então ok, né? Mas e acho que aquele discurso do Casemiro que ele fez aquela vez lá, que ele foi péssimo com as palavras, porque o Casemiro, para mim, é o falso eloquente, né? Parece que ele fala muito bem, se você ouvir ele 3 minutos, ele não fala nada com nada. Inclusive, com nem o sotaque dele ele consegue modular mais, que cada hora ele fala com um sotaque diferente. Mas eu acho que eles estão fazendo um preventivo já, porque o Henrique não vai entrar como titular contra o Haiti e vai jogar o Igor Thiago, que eu vou repetir. Quem viu outro programa sabe que eu já falei isso, vou repetir. O Igor Thiago não passa na peneira do Paulista de Jundiaí para jogar a 3 aqui do Paulista, cara, para jogar a Copa Paulista. O Igor Thiago é ruim tecnicamente. Ele é ruim tecnicamente.
Talvez ele saiba preencher espaços muito bem, né? Porque esse futebol é muito. É um futebol esquisito, né? Que o europeu, principalmente o italiano, tem, né? Que é um negócio muito de guarda de posição, de movimentação, sei lá. É bem diferente da maneira como a gente entende, né? Então é. Tem uma luz piscando aqui. Desculpa que eu parei aqui, que deu uma piscada na luz, achei que era uma atividade sobrenatural aqui. Mas eu acho que eles fizeram uma preventiva, viu, Massa? Porque o cara não vai jogar É nas mesmo? próximas e É, assim, a explicação já tá dada. Mas é balela, pode né? Espero ser. que alguém, na entrevista coletiva hoje, tenha coragem de É, confrontar o Carleto e falar: olha, informação que circula, apurada por colegas, não vai ser o mesmo cara que recebeu que vai fazer isso, que ele já ganhou o faz-me rir é, dele ali, né? Tipo, não dinheiro, sim, mas ganhou a nota ali e ele vai, pô, claro. ele não vai confrontar o cara da CBF, o técnico do Brasil, sendo que ele recebeu informação da CBF, né? Então, com certeza ele não vai, mas alguém deveria confrontar e falar: olha, a informação que está circulando é que você não quer usar o Henrique por uma questão tática, que ele não auxilia. Você pode explicar o que que é? Seria o certo para perguntar para ele, né? Não, a pergunta eu já responderia a pergunta, ó, só para te avisar, professor, ele marca mais que o Vinícius Júnior, que o Rafinha e É, que o Matheus Cunha. Se é, o problema é a marcação, é isso? Qual é o problema? é, Hã? é isso. Pois Ele é. tem que ser colocado contra a parede e, olha, vamos falar a verdade. O trabalho do Carlo Ancelotti é ruim. Tá, ele pegou um time estraçalhado aí com três técnicos, um pós-Copa complicadíssimo, mas ele não, ele não fez nada com o time ainda. Ele não fez nada, não tem nada ali que você Não fala tem assim, um time ainda, né, cara? Não tem um exatamente, cara, time ainda. não tem um time. É É, isso. o trabalho dele até o momento não é bom. E aí é uma coisa que eu É criticava no Tite, mas o Tite ficou 2 ciclos de Copa, né? Ficou 6 anos, né, na, isso. na seleção, que é técnico de clube versus técnico de seleção. São coisas completamente diferentes, administrações completamente diferentes, né? Pô, o Parreira, por exemplo, que infelizmente aí tá com uma saúde bem complicada, as informações que a gente tem sobre ele não são boas, mas o Parreira era É. um ótimo técnico de seleção. Ele sabia aclimatar, trazer os caras, tirar cara que não estava rendendo, colocar outro de uma maneira muito suave, natural, conseguir trabalhar. E ele era um bom técnico de seleção. Eu acho que o Ancelotti é um bom técnico. Acho não, ele é um ótimo técnico de clube. Por onde ele passou, ele mostrou isso. Mas seleção e brasileira logo de cara, eu acho que ele não tá conseguindo entender o tamanho da trolha aí que ele pegou pelos próximos 4 anos também, se ele for cumprir o contrato, né? É. Ele Uma levou coisa uma assim, base eu para lá. tenho. Fala, pode O falar. núcleo duro dele é um núcleo duro de jogadores envelhecidos que não vão fazer parte do É. próximo ciclo, né? Casemiro, Danilo, que principalmente são dois líderes dele ali, não vão. O Alisson não vai estar no próximo ciclo. Pô, ele levou algumas peças, assim, tipo, que o próprio Fabinho, que é o reserva do Casemiro, Marquinhos não vai estar Marquinhos, também. ele tá com um time que é um time de Fabinho. jogadores fracassados, né? É uma geração que fracassou, É. que aí tem a última chance agora, mas eles têm a marca do fracasso. Esses caras perderam a Copa América em casa para a Argentina, né? Eles tiraram a Argentina de uma fila que vinha desde 93. Foi esse time aí. Então é essa galera aí. Tiram um, coloca outro, mas é essa galera aí. Então, e o próprio Neymar, né? Que ele levou como um alicerce ali, mas, cara, eu acho que assim, é que Haiti e Escócia são dois times realmente, né, suaves dentro de campo, mas o pior já passou para o Brasil. O Marrocos era o melhor time da chave. Mas o Brasil que não abre o olho contra o Haiti, mas e não jogue minimamente, sabe? É, cara, é muito. A seleção brasileira, pô, eu assisti a todos os jogos, não vou falar. Gana e Panamá, ontem eu não assisti inteiro, não, cara. Eu vi os melhores momentos. Mas, cara, o Brasil, dos times que eu vi, foi o que mostrou menos poder de jogo, para usar uma frase que eu inventei agora, uma palavra que eu inventei agora há pouquinho, uma expressão. O Brasil não mostrou poder de jogo algum, não mostrou qualquer É, articulação, nada. ficou bem confusa, né? A estreia foi bem ruim contra o Marrocos. Aqueles primeiros 25 minutos foram assustadores. Bom, Uhum. meu querido, meio-campo bom, quem faz, quem produz é a parte. São volantes com a qualidade espetacular. Você vai adquirir os seus produtos da Partium no link que está na descrição ou colocando o celular nesse QR Code que está aí.
A Partium fabrica volantes e componentes para motores, são todos os tipos de marcas de motores para você comprar e trocar o volante do seu motor. Se você for trocar a embreagem do seu grandão, do seu carrão aí, seu ônibus, caminhão e tal, troque, coloque um volante também da Partium, porque o volante ajuda a embreagem funcionar legal. Quando vai trocar a marcha, né, fica aquela trepidação, é o volante que ajuda a estabilizar, armazenar energia, enfim. É este volante que você está vendo aí, olha a forma como ele é fabricado, para você deixar no seu grandão. E a Partium vai lançar em breve volantes para vans, minivans e também caminhonetes. Aí, meu amigo, vai vender 300 mil volantes por ano, porque a Partium fabrica com esta qualidade que você está vendo aí, tá bom? Partium, volantes e componentes para motores é na Partium. Muito bem, Diegão, é o seguinte, cara, pra gente fechar o nosso papo, a Copa do Mundo, essa inchada que a FIFA deu aqui na Copa, ela é ruim, mas ela é boa. Vou te explicar por quê. Ela é ruim porque, né, muitas vezes tem uns jogos que você percebe que tem seleções que ainda vão ter que comer aí muita pipoca para poder crescer, né? Mas tem um outro lado. Algumas seleções me surpreenderam pela organização tática, pela ideia de jogo clara. Sofre com a qualidade técnica no final, né? Uzbequistão, por exemplo, tem um ou outro jogador que é fora do, né, do padrão, joga muito bem. Panamá, por exemplo, me surpreendeu bastante, né? Uma equipe que encarou, tentou fazer gol, foi para cima. Você percebe que a seleção é bem arrumada, taticamente bem arrumada, tem uma ideia de jogo bem arrumada. Com o tempo, acho que vai melhorar, né? Se continuar assim. Se não aumentar para 86 seleções e fazer a Copa do Mundo em 4 anos, uma parte em cada ano, acho que talvez a coisa dê uma equilibrada ainda mais lá na frente, não? O que que você pensa? Cara, entendo que sim. A gente, ontem nessa bela entrevista do Danilo aí que ele deu, ele falou uma coisa interessante que é o futebol evoluiu para um lado em que a parte física e a parte tática acabam sobressaindo em relação ao talento. Assim, é uma coisa que eu acho que o Brasil caiu num conto, né? Porque o Brasil sempre sobressaiu pelo talento e o Brasil quis igualar forças ou quis igualar escolas europeias, mostrando muita aplicação tática, né? E muito e também dando muita ênfase na parte física, porque esses garotos eles são preparados para jogar na Europa hoje em dia, né? O Palmeiras ele mudou um pouco a sua chavinha e passou a aproveitar os caras em casa, mas pega a base do São Paulo, que não por acaso era a melhor do Brasil, e veja que eles vendem jogadores, a maioria, agora que eles estão passando o Pires, eles estão voltando a colocar os caras para jogar no time é, profissional, né? Mas a cabeça do Milton Cruz, que tá lá de volta, sempre foi vende os garotos e contrata caras prontos, né? Que era o que o Alexandre Matos fazia no Palmeiras também. E aí teve aquela virada de chave em 2019 e voltou, né, a colocar. Mas eu acho que iguala sim, massa, porque o pensamento europeu de futebol meio que disseminou, né? Todo mundo joga mais ou menos parecido. E era engraçado que você via a Copa do Mundo no passado, algumas seleções, você pegava Camarões na Copa de 90. Era um futebol muito anárquico no jeito de jogar, muito diferente do futebol que o Brasil estava jogando, da Argentina, da Alemanha, da Itália, e da Colômbia já era um futebol diferente do Brasil. Hoje parece que meio que pasteurizou. Você vê os times em campo, eu falo isso há bastante tempo, né? Inclusive com o Rafael da Casé TV, que era da ESPN na época, que é um dos caras que mais entende de tática de futebol aí da imprensa, né? E eu tinha essa conversa com ele, tive essa conversa com ele algumas vezes na ESPN. O futebol tá ficando parecido com o handball. Aquela troca de passe na frente da área, né? Porque os caras metem uma linha de 5 ali, cara, 6 às vezes, meu, você não consegue, vira handball, né? Ou você tem um cara para tal da quebra de linhas, né? Entra driblando, tal do X1, ou você, cara, não consegue. E o jogo não consegue mais acontecer pelo meio, né? Porque é tão embolado o meio-campo, é tanto choque que acontece ali, e se você perde uma bola ali acabou, que todo mundo tá jogando igual. Todo mundo faz associação pelo lado do campo, e isso faz com que equilibre. Agora, na história das Copas, na história da Copa do Mundo, sobre a questão de nível técnico, enfim, eu acho que a Copa, é claro que, pô,
né? Quem é muito torcedor do Brasil ou de uma seleção, quer que sua seleção ganhe, né? Eu, como não sou assim um torcedor inverterado da seleção brasileira, eu prefiro que ganhe de um modo geral, e agora que eu tô torcendo de verdade por causa do meu filho, embarquei nessa com ele, né? Eu lembro que minha chave de entrar no futebol foi Copa também, 86 e 90. Então, de repente, pode ser uma entrada para ele aí. Eu tô incentivando porque, cara, futebol é minha vida, então quero que ele participe comigo. Mas eu que não, assim, não morro de amor exatamente pela seleção, eu quero mais é que tenha festa, cara. Eu quero mais é que tenha histórias de vida, como a do goleiro do Cabo Verde, de Cabo Verde, o Vozinha. Eu quero mais é que tenha histórias, eu quero mais é que tenha coisas. E o leque, né, a riqueza de histórias é muito legal da Copa do Mundo, né? Porque eu sempre falo, a Copa do Mundo é muito mais envolvente que as Olimpíadas, porque, pô, ninguém, tirando a família do cara ali e o brasileiro, que é um povo meio assim, tipo, na Olimpíada se une, ninguém é maluco por pentatlo moderno, por hipismo, é uma meia dúzia de três ou quatro. Futebol, cara, é todo mundo, e isso vale para todos os países, né, cara? Então, É. é a paixão total, todo mundo se abraça em torno do futebol, é o maior esporte do mundo, e a Copa do Mundo é o maior evento do mundo por conta disso, né? Então, eu acho que o nível técnico tende a pasteurizar também no futuro, como já está bem pasteurizado. Acho que tirando o Curaçao, que tomou aquele sacode lá, a gente não viu grandes disparidades. E eu acho, mas eu concordo contigo, Massa. Acho que tende a dar uma igualada cada vez maior. Se o Infantino não vier na próxima Copa com 96 seleções, né? Porque se deixar na Enfim, mão dele, claro. E cara, aí, se ele farejar cifrão, ele vai aumentar para 96. Daqui a pouco, sabe? Vai ser que nem os brasileiros da época da Arena, né? Onde, como é que era o slogan da Arena? Onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Vai ser onde a FIFA vai é mal, um isso. time no Mundial. Vai ser isso aí. Para mim a causa disso é a tecnologia, né? Quando as fronteiras se quebraram lá atrás, década de 80, né? Porque eu venho um pouco mais de longe do Diego e para a gente ver, por exemplo, o futebol italiano, a gente via uma vez por semana na transmissão da Bandeirantes ou comprava as revistas especializadas Eu peguei que isso também, chegavam. massa. Então, é o que aí eu vou partir daí para trás, para você ter uma ideia. A gente comprava as revistas especializadas que chegavam uma vez por semana, e aí nem todas as bancas. Eu ia comprar na banca ou da Paulista, ou eu ia comprar na banca ali da Praça Pan-Americana aqui em São Paulo, que tinha uma banca enorme que Lembro vendia dela. essas, Saudade. essas revistas e tal. Num tempo em que a gente comprava a revista e o jornal e sentava no boteco, ou no bar, ou na padaria para tomar café e ler o jornal. É, então, por exemplo, antes disso, para ver a formação da seleção de Holanda, da Holanda, porque a seleção da Holanda ela não se forma para a Copa de 74, ela tem uma construção anterior, né, que vem vindo até a gente ver na Copa de 74. Você tinha que estar na Holanda. Não dava para ver. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Para você ver como se colocava a seleção da Alemanha, a gente pegava pela base, pelo histórico das últimas Copas. Ainda mais que tinha duas Alemanhas ainda, era uma coisa louca, certo? Então, assim, o que hoje os modelos de treinamento, e principalmente com a evolução física dos atletas, nesta época que eu tô falando para você, o atleta corria 4, 5 quilômetros, um pouco mais para frente, 80, 90. Agora são 15, não mudou muito em termos de quilômetros. Há 10 anos também era 15. Só que agora os piques, né? Aqueles piques rápidos são muito maiores, com muito mais intensidade. Então, o futebol, quando você chama de pasteurizado, né? Para mim é porque o campo continua do mesmo tamanho, muitas vezes até diminuiu. Aqui Uhum. no Brasil tinha o Serra Dourada, que era enorme, que era um campo enorme. E o jogador, cara, você vê qualquer seleção, é só uns caras que têm as pernas maior que as minhas duas juntas. É um negócio incrível, velho. Vamos ver onde isso vai dar. Palpite se arrisca para Brasil e Haiti, meu amigo?
Massa, é difícil, cara, mas eu vou falar aqui um 2-0 sendo conservador, eu acredito que possa ser mais, mas Massa, a verdade é que esse time do Brasil é muito feio, cara. É muito feio. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive perder para o Haiti, cara. Eu não acho impossível, não. Será, mano? Esse time do Brasil é muito feio, mas é muito feio. Pouquíssimo poder ofensivo. No meio-campo ali, pô, coitado do Bruno Guimarães se matando ali. Cara, o Bruno Guimarães foi um herói nesse último jogo do Brasil aí, porque me lembrou o Gustavo Gomes contra o Paraguai. Parecia que só tinha ele em campo, cara. Foi um negócio maluco ali em dado momento, né? Bom, porque a seleção que vai começar também, Massa, o time que vai começar é outro em relação ao time que entrou na estreia, né? Vai ser diferente já, né? Então, estão falando aí em Luiz Henrique entrando, que eu acho que tem que ser titular mesmo, né? Tem que ser titular. O Danilo já é uma certeza na lateral direita, mas ele mesmo falou: bom, precisa ver o que o técnico acha, né? Porque de fato realmente é esquisito, mas pô, o Casemiro não tem condição de começar como titular, mas também não vai ser o Danilo, vai começar, vai ser o Fabinho, não sei se muda tanto assim. Mas olha, do que eu vi na estreia para agora, eu não acho que pode ter tido um grande salto evolutivo, não, Massa. Eu acho que vai ser um jogo. Que o nível técnico do Haiti realmente é bem baixo, mas eu não descarto nenhum resultado nesse jogo, Massa. Mas se tiver que colocar no bolão, coloca 2-0 pro Brasil. Muito bem. Bom, eu não espero um desastre nem uma coisa maravilhosa. Por isso, acho que vai ser 1-0 Brasil. Bom, você aí dá o seu palpite para o jogo do Brasil. Lembrando que nesta sexta nós teremos pós-jogo aqui no canal e no canal do Diego também. Estamos de olho acompanhando a Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhando os palmeirenses que estão na Copa. Ah, pô, para fechar, John Arias fez um bom jogo. Gostei do jogo dele, hein? Mais Sim, como cara. meia por dentro, né, cara? Sim. Jogou bem, gostei. Então, isso é que eu achei legal, cara. Ele foi um meia por dentro, né? No Palmeiras ele nunca jogou com essa função, né? Na verdade, ele até joga um pouco essa função, mas ele acaba jogando bem, às vezes grudado na linha mesmo, né? Gostei do jogo dele. Ele voltou bastante. Para quem fala que Gostei. ele é auxiliar de lateral, vi ele voltar bastante. Aliás, para É, quem viu a Argentina, a gente costuma falar que o Messi não volta. O Messi voltou pra cacete volta. pra roubar a bola, cara. Isso aí é caô, esse papo aí de auxiliar de lateral que a galera usa. Mas falando do Alisson, que interessa, um cara consciente em campo, né, Márcio? Muito consciente da importância dele pro time e do que ele tem que fazer em campo, né? Eu gostei bastante. Eu acho que o Palmeiras vai ter um Arias novo aí no segundo semestre, sem essa pressão da Copa do Mundo, né? Ele fez uma mudança de vida completa porque ele não queria perder a Copa, veio jogar no Palmeiras para estar em movimento, né? Não é nem para ter visibilidade, é para estar em movimento. E deu super certo. E, cara, fiquei bem entusiasmado com o futebol dele, cara. Gostei bastante do que eu vi. Pois é, ele jogou naquela segunda linha do corredor. Não tem a corredor lateral e o corredor mais para dentro. É Não o é interno, né? meio, não é de meio, mas é entre o meio e a linha lateral. Sim, Gostei da atuação dele. Seleção muito da bom. Colômbia é boa, boa. Muito boa. Sofreu mais do que deveria, mas é uma boa seleção. Então é isso, meus amigos. Olha, nesta sexta-feira tem Bom Dia Copa, Bom Dia Massa, estaremos juntos. Pós-jogo da seleção brasileira. Para você que está pensando, pô, o Danilo Lavieri sumiu, não dá. O Danilo está com muito compromisso ao vivo lá, cobrindo a Copa do Mundo pelo UOL, né? O CNPJ principal dele. Não dá para a gente. Estamos tentando achar um espaço. E a Isa também está nos Estados Unidos trabalhando para o SBT. Então, meus caros, quando der, a gente vai falar com eles também. Mas se você não se importar muito, Massa vai estar aqui. O Diego está comigo toda terça e quinta. Olha que rapaz bonito. Ele é bonito, eu gosto de ele, é bonito, Muito obrigado, rapaz. muito obrigado. E o Pedro, como é que vai ser amanhã? Preparar? Não muito tarde o jogo, né? Ah, mas, Ô, cara, Copa do põe ele Mundo, para ainda dormir um mais. pouco de tarde. Não, ainda mais sendo sexta-feira, a gente tá largando mão. O Pedro dorme muito tarde, cara. Ontem eu fiquei lendo historinha pra ele, a hora que eu olhei no relógio era 11h30. Eu falei, você tá brincando, Pedro? 11h30, cara, vamos Caramba, dormir. velho. Então, 11h30. Copa do Mundo a gente meio que largou mão, assim, sabe? Tipo, pô, deixa o menino ver, é uma vez a cada 4 anos, ele tá empolgado.
Ele vai começar a ver o jogo com a gente. Não sei se ele chega até o fim, não. Mas, cara, que nem de 5 anos ver o jogo daquele jeito, né? Ficar 15 minutos na frente da TV, aí vai desenhar um negócio, aí pega uns Isso. bonequinhos, começa, olha, pai, esse aqui é o Vini Júnior, não sei o É quê. isso. E aí, cara, cultura de Copa é muito legal, cara. Eu sou palmeirense, assim, inveterado, completamente maluco, mas o meu amor pelo futebol surgiu na Copa, cara, assim, tipo, primeiro em 86, mas 90 consolidou de vez, assim, foi quando eu realmente tinha 9 anos, foi quando eu fiquei maluco. E o Pedro tá meio precoce, assim, com essa idade ele já tá, assim, com 5 anos ele já tá muito alucinado, que é a, imagem, que é a idade com qual eu via de 86, né? E a gente tem essa questão, né? Ele nasceu no final zero, ele nasceu em 20, eu nasci no final 0,80. Então ele sempre vai ter 5 anos numa final 5 numa Copa, né? Na Copa que termina em 6, e assim sucessivamente. 9 na que termina em 0 e um na que termina em 2. Então vai ser sempre assim: 11, 16, 11, 15, 19. Vai rodando assim. Então ele vai pegar vários momentos assim da. Eu conto a história da vida em Copas, né? Quando eu quero lembrar onde que eu tava, eu falo, cara, mas Copa de 90, Itália. Ah, então eu tava morando em tal lugar. Eu lembro muitas coisas assim, né? E, cara, eu tô muito feliz de ver que ele também tá tendo esse encanto, sabe? Então, a Copa do Mundo pra mim significa uma outra coisa hoje, mas acho que ter filhos colocou a Copa do Mundo pra mim num outro lugar. Então, o Pedrão amanhã vai estar com a gente lá, vestindo a camisa amarela, com a bandeira do Brasil que eu pendurei na sala. Ele fez as bandeirinhas de todos os países, assim, colocou muito bonitinha a decoração que ele fez. E, Ah, enfim, depois tira uma foto aí e vou mandar mostra pra pra você, gente, tá cara. bom? Ficou muito legal. Tá bom. Ele tá adorando a Copa. É isso aí. Então tá bom, meu caro Diego Iwata Lima Omarada. Um grande abraço a todos. Deixa o like, se inscreva no canal. Não nos abandone na Copa do Mundo. Obrigado, gente. Valeu.